A paz do Senhor, primários! Bem-vindos a mais uma EBD. Eu sou a tia Duda. E eu sou o tio Júnior Brown. E tio, já iniciamos mais um trimestre. E essa é a lição 3. Lição 3. Dessa revista aqui, ó. Top As demais. Aventuras de um Grande Missionário. E se você não tem, garanta logo a sua, viu? Bom, sejam bem-vindos a mais uma EBD. Como o tio disse, a lição 3. O que diz a lição 3? Alguém sabe? Alguém sabe? Vamos falar juntos? Vamos! A primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, muito bem, garotinha. Vamos aprender coisas muito legais hoje, né, muito tio? top. Até conhecer uma pessoa legal aí, mas isso é pra outra hora. Isso aí. Pra começarmos, tem algumas coisas que nós devemos fazer antes, né, tio? Sim. Explica pra eles aí, pra nós. Então, galerinha, né? Primeiro vamos dar boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Compartilhar os vídeos, os nossos coleguinhos, nossos parentes, os nossos amigos. Deixar o like. E mais uma coisa? Pegar a Bíblia, Pegar o livreto de oração. livreto de oração. Se inscreva no canal. A ofertinha. Isso, né? aí, separar suas manias. E isso aí. E agora vamos começar a nossa aula. Bom, pra gente começar a nossa aula, tio, vamos começar fazendo a coisa mais importante, né? Falar com o nosso Deus. Isso aí. Por meio do livreto de oração. Oração. E umas pessoas muito legais vão ler a aula hoje, tio. Vai. Uma família muito legal. Só Nossa, tem gente que bonita nessa família, Sério? tá? Duvido se é todo mundo bonito. Todo mundo bonito. Ai, vamos Tem ver. um pai lá, que tô brincando. Então, fiquem aí com a oração ligado, do galera. livreto de oração. Show. Bom dia, primários! Bom, estamos aqui em família para gravar a nossa oração do caderninho. É isso aí! Seguinte, hoje é o dia 16 de julho. Vamos ler o Salmo 16, versículo 1. Bora lá, hein? Bem animado. Vamos ler o Salmo 16, versículo 1. Podemos confiar na proteção de Deus. Amém! Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Orando os salmos. Deus cuida de mim. Obrigada, Senhor, porque posso contar com sua ajuda sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Orando pelas crianças do Sri Lanka. Senhor, que as crianças que Amém, são obrigadas a estudar budismo ou hinduísmo possam conhecer a Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oração. Que o Senhor venha responder as nossas orações que fazemos em Teu nome, Senhor. Guarda cada um dos nossos primários, em nome de Jesus. Amém. Tchau, primário. Beijo. Amém! Amém. Glória a Deus. Agora, galerinha, é a hora da nossa Oferta. ofertinha. Todo mundo preparado aí para ofertar? Eu estou. Isso aí, ó. Vai aparecer, né, no rodapé do vídeo os dados para transferência. Você pode pedir o papai e mamãe de vocês para fazer. Ou pode preparar também a ofertinha que vocês colocaram lá no relatório de vocês para levar no culto à noite. Galera, eu quero ver todo mundo no culto à noite, tá bom? Com a ofertinha. São muito bem-vindos. Porque Deus ama aquele que oferta com alegria. E é isso aí. Né? Então sempre eu vou estar falando isso. Muito legal. E bora pra musiquinha então, né? Fique com o louvor, enquanto a gente oferta daqui, vocês ofertam daí. Amém. Glória a Voltamos. Deus, são nossas ofertas. Isso aí. Agora é o quê? Agora, tio, eu vou ter que chamar uma galera aqui de novo. Ah, é? Uma galera bonita, viu? É, nossa, dá gente Ó, bonita hoje. inteligente, hein? É, alunos nota 10, que que top, por hein? acaso são meus alunos também, mas isso não vem ao caso. E a questão é, vamos chamar eles aqui pra falar o nosso texto áureo. Vamos ver se eles são feras mesmo. Vamos então, ver, hein? vamos chamar eles? Bora. 1, 2, 3 e... Primários! Bom dia, primários! Estou aqui com vocês para gravarmos o texto áureo dessa lição. Vamos lá, então? 1, 2, 3 e... Texto áureo! Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. Amém! Amém. Parabéns, ó, ficou show, tá? Gente. Parabéns, Ficou show, ficou massa, que ficou orgulho muito aqui legal. das Isso aí. crianças. Meu Deus, que orgulho. Agora bora pra
Peraí, tio. Eu tô ansioso. Calma aí. Nossa. Vamos primeiro explicar um pouco desse versículo. Ah, legal. Bom, Mateus 28, 19. Esse é um versículo muito importante, tio, que é Muito literalmente a base da nossa lição de hoje. Isso aí. Que fala sobre ir pelo mundo e pregar o evangelho para as pessoas. Porque esse é o nosso maior mandamento. Jesus, quando estava subindo aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós, cristãos, cada um de nós fomos chamados para ir para nossos colegas da escola e para os nossos colegas do nosso bairro, entendeu? Nossos primos, nossas famílias, para aí. pregar o evangelho para eles. Porque nós temos a honra de saber as boas novas do evangelho. E aqueles que não sabem devem ouvir de quem? Da E gente. nós. Não é? Isso Que aí. a fé vem pelo ouvir e ouvir pelo A palavra de e Deus. ouvir a palavra de Deus. Isso aí. É isso aí. E agora, então, Bora pra lição. Até rimou, ó. a nossa lição. Isso aí, com a tia Duda. Vai lá, tia Comigo. Duda. As histórias passadas foram bem interessantes, não foram, tio? Foram top. Aprendemos tantas coisas legais, inclusive do encontro milagroso de Paulo, tio. E a história de hoje é uma continuação das aulas passadas, né? Exatamente. Nós aprendemos como que Paulo ele se converteu no encontro com Jesus a caminho de Damasco. Como que ele começou a ser perseguido por estar falando da palavra de Deus logo depois de se converter. E bom, como vocês aprenderam, depois que ele fugiu, ele foi para Jerusalém. E lá ficava a sede da igreja cristã, mas as pessoas, quando viram Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, agora pregando o evangelho, elas tomaram um susto, tio. Então, de perseguidor, ele passou a ser Perseguido. Que reviravolta, né? reviravolta, hein? Pois é. Bom, Eu lembrei até da história de Sansão. Sansão. Sabe o que tem a ver? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. De perseguidor a perseguido. Tem nada a ver, né, galera? Você viajou Nossa, tem nada a ver, ó. Nada a ver, tá? História de Sansão, exclui. exclui, galera. ó, continuando então. As pessoas acharam que isso poderia ser uma armadilha, porque, como eu falei, Paulo antes maltratava os cristãos e agora está pregando o evangelho. Como assim? Elas ficavam com medo de Paulo. Mas então, a igreja, quando viu isso, sabendo que Paulo agora era outra pessoa, mandou um irmão da igreja avisar para as pessoas que Paulo já era uma pessoa nova, ele tinha mudado completamente pelo encontro que teve com Jesus. Acho que eu sei quem é. Fala aí, tio, você sabe mesmo. Eu sei. Pera que eu vou lembrar, né? Duda, pera que eu vou lembrar. Espera. Dedé, picolé. Você Alguma sabe? coisa com é. Vamos falar de música pra ir pro tio, então? 2, 3 e... Barnabé! Barnabé, tio! lembrei, viu? Falei que eu ia lembrar. Isso aí, Muito Barnabé. bem, sua memória é muito boa. É isso aí, vamos Bom, lá. o irmão Barnabé teve que ir para as Irmão pessoas, Barnabé. para os irmãos da igreja, e falar que Paulo agora era uma nova pessoa pelo encontro que ele teve com Jesus. Bom, naquele contexto, esse contexto todo que eu estou falando, as pessoas estavam sendo, perseguidas pelos judeus que não Judeus. criam em Jesus. Então, elas estavam se espalhando, fugindo delas, e onde elas paravam, nos lugares novos que elas iam morar, elas falavam de Jesus. Então, cada vez mais, a palavra de Deus estava sendo propagada, estava sendo espalhada. E a igreja de Jerusalém ficou sabendo disso, e ficou muito feliz. E mandou quem? Barnabé. Para uma cidade chamada Antioquia, ver o que realmente estava acontecendo. E quando Barnabé chegou lá, tio, ele tomou um susto, porque as pessoas estavam aprendendo mais de Jesus, se convertendo, as pessoas estavam pregando sobre Jesus, sobre o O evangelho. evangelho estava crescendo muito, Estava né? crescendo muito. Barnabé falou assim: preciso de ajuda, viu? Porque eu preciso continuar essa obra que os irmãos começaram aqui. Então, ele foi chamar um ajudante. Quem foi o ajudante? Paulo, ó. Paulo! Acertei. Ele foi até Tarso chamar Paulo para ir com ele a Antioquia. E lá eles se juntaram com os irmãos Simeão, Lúcio e Manaém, irmãos fervorosos na palavra, mestres que ensinavam e pregavam a Jesus. Isso aí. Bom, um dia, esses mestres, eles estavam orando e jejuando
quando o Espírito Santo falou com eles. Falou bem assim: separa para mim Paulo e Barnabé, porque eu estou chamando eles para serem meus missionários e irem pelo mundo pregar o evangelho, tio. Que legal. Coisa viu? mais linda, né, gente? Nossa. Bom, e eles obedeceram esse chamado. Os irmãos, o Lúcio, Simeão e Manaém, oraram por Paulo e Barnabé, impuseram as mãos sobre eles e pediram a Deus que enchessem eles do Espírito Santo, para que tivessem poder para falar da palavra de Deus. E eles cumpriram o chamado. Cumpriram. Eles foram pelo mundo, passaram pela cidade de Seleucia, depois pela ilha de Chipre, depois na cidade de Salamina, e começaram a pregar nas sinagogas, nas praças de Jesus, porque eles sabiam que só Jesus oferecia a verdadeira salvação. Então essa foi a primeira Viagem de missionária de Paulo. Até, tio, que nessa Salamina, Ah. o discípulo João Marcos se juntou a eles. Ah, legal. Reforço, né? Mais gente fazendo a obra de Deus. Deus ama aquele que se entrega completamente para fazer a obra dele. Deus quer que você obedeça ao mandamento dele, que é o nosso versículo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele quer que nós preguemos para nossos amigos, para nossos familiares, porque ele sabe que nós somos capazes disso, não somos? Porque o Espírito Santo está em nós. É isso aí. E é justamente esse propósito, para ele nos capacitar e nós falarmos para as outras pessoas. É porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Exatamente. Mas quem fala as pessoas Somos somos nós. Isso aí, galerinha. É isso aí. Mas, tio, Fala pra nós, tia Duda. para eles entenderem um pouco Ah. mais da nossa história, eu acho melhor a gente visualizar um pouco. Ah, é? Mas como a gente pode fazer isso? Eu acho que o melhor jeito é falar com quem realmente viveu isso, né? Como Mas- vai ser isso? Essa pessoa tá tão longe. Longe? Então não tem como. Vamos ter que viajar um pouco, tio. Qual país ela mora? A questão não é onde, Ah, é quando. sério? Vejo vocês aproximadamente no ano 40 depois de Cristo. Até lá, primários. Bom dia, primários. Bom, como vocês podem ver, o nosso cenário tá um pouco diferente. É porque estamos aproximadamente no ano 40 depois de Cristo e com personagens bem ilustres na Bíblia e na nossa história de hoje. Apresento a vocês Paulo e Barnabé. Bom dia, galera, para vocês, senhores. Bom, estamos aqui para uma entrevista. E bom, gostaria que vocês nos dissessem como foi essa experiência de ser chamados por Deus e escolhidos para pregarem a palavra de Deus pelo mundo. Bom, foi uma experiência maravilhosa, primários, né, Barnabé? Com certeza, pra mim foi uma experiência espetacular. A gente estava reunido na casa de alguns irmãos, orando, jejuando, e Deus falou diretamente com a gente. O Espírito Santo mandou a gente fazer uma obra e evangelizar as pessoas em todo o mundo. E agora a gente não sabe pra onde. É porque, primários, não há, como o Barnabé falou, e como eu vou falar agora, não há nada melhor do que ser chamado por Jesus fazer a obra dele. E não há honra maior do que fazer a obra do Senhor. É isso aí. E bom, essa viagem, né, com certeza não vai ser muito fácil. Mas quais são as expectativas para essa viagem, então? Missão. As expectativas estão muito altas. Simplesmente, como falou, Jesus chamou, nos capacitou e nos encheu do Espírito Santo para que fizéssemos a obra dele. Então mesmo quando estiver com medo, mesmo quando tudo estiver contra nós, saberemos que ele, Jesus, Deus, estará sempre ao nosso lado nos capacitando e nos guiando em tudo, primários. Assim como também fará isso com vocês. Exatamente. E você, Barnabé, quais são suas expectativas? Eu tô muito feliz, porque eu sei que foi o próprio Deus que me mandou, me enviou. E ele
manda e ele capacita. E eu creio, primários, que vocês também são capacitados por Deus para pregar o evangelho para todas as pessoas que vocês conhecem. Na sua escola, na sua família, onde vocês estiverem, vocês também têm uma missão: realizar essa obra missionária. E tem muitas pessoas ao redor de vocês, primários, muitos amigos e colegas que precisam ouvir sobre Jesus. O Jesus que salva, que transformou a nossa vida, né, Paulo? Exatamente, que transformou a gente da água pro vinho. É isso aí. Bom, é isso que nós temos pra hoje. Muito obrigada, senhores, pela participação de vocês. Nós somos muito honrados, tá bom? Porque, como vocês percebem, as crianças conhecem vocês lá no século 21. Tô famoso, hein? Estão bem famosos, viu? Então, muito obrigada pela participação e vejo vocês, primários, de volta no século 21. Até mais! Glória a Deus! Glória a Deus, que galera. entrevista legal essa daí, hein? Tem que falar com o Próprio Paulo mais hein? vezes, Poxa viu? vida. Olha o Barnabé. Que agora eu quero saber uma coisa, tô curioso, tia Duda. Ah. O que Paulo achou, assim, de você? Achou você meio... De 2023, Paulo tava no ano 40 e viu uma menina no ano 2023, será que ele não estranhou, não? Ah, eu acho que ele estranhou. Achou tio. ela muito moderninha? Eu filmando com meu celular, com meu boné. Ela ficou olhando, né? Deve deixar um pouco estranho. Mas é legal. Mas glória a Deus, né? Vocês viram como que Paulo é um exemplo para nós seguirmos até hoje, né? E nós somos frutos, né? Do que ele plantou lá atrás. Do que ele plantou, das viagens missionárias dele, do que Deus revelou para ele, né? Então, Paulo não tinha noção do que seria, né? Mas o que Paulo escreveu e o legado que ele deixou se tornou a Bíblia Sagrada. É isso aí. Né? Então, Deus tinha um propósito na vida de Paulo, na vida de Barnabé e principalmente na vida de Paulo, né, tia Duda? Uhum. Então, Paulo estava ali, tia Duda, ele estava cumprindo o chamado, né, que Jesus tinha ordenado, né, ir por todo mundo. Mas eu acredito que a Bíblia não tinha sido escrita ainda. Ele não sabia desse versículo. Verdade. Realmente. Ele não sabia, ele só sabia do Velho Testamento. E agora, hein? Pois é. O que Paulo fez, né? Por que ele saiu? Assim que ele se converteu, ele já começou a falar de Jesus. Porque ele viu que ele foi, quando conheceu, ele ficou sabendo que Jesus, que o povo dele tinha crucificado Jesus e que Jesus era o Messias, aquele prometido por todos os profetas, pela lei, por Davi, pelos salmos. Então, ele ficou maravilhado, né? E Quem nós não ficaria maravilhado? crucificamos Jesus, nosso Messias. Aí ele entendeu o propósito, que Jesus veio para dar a sua vida, para ele ser o sacrifício, né, para as pessoas serem salvas. Então, Paulo foi salvo, né? A gente já aprendeu da história da conversão de Paulo, né? Quando apareceu aquela luz, né? Que ele estava perseguindo, o próprio Jesus falando com ele. Então essa salvação que Paulo, né? Ele recebeu o Espírito Santo, recebeu a salvação, ele ficou preocupado, tia Duda. Por quê? Preocupado? Porque muitas pessoas não sabiam que Jesus era o Messias. Então, imediatamente, ele começou a falar das pessoas. Olha, Jesus é o Messias, prometido pelos profetas. Então, nós precisamos falar para todo mundo. Então, ele saiu falando para todo mundo que Jesus era o Messias. Melhor atitude que ele poderia tomar. As pessoas que criam eram salvas. As que não criam, infelizmente, Não né, eram, como né? diz o versículo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, Salvo. e quem não crer Será condenado. será condenado. E outro ponto importante, galerinha, que a gente precisa saber, né? Olha só. Paulo e Barnabé, eles tiveram uma chamada específica para serem missionários. Então, o que é um missionário? Deixa eu explicar para vocês. O missionário é aquela pessoa que tem um chamado específico, né, para evangelizar, principalmente para longe do lugar onde ela mora, para outro estado, pode ser no próprio país, né, mas outro estado, pode ser em outros países, né? Então, a pessoa, quando ela é chamada para ser missionária, ela vai fazer só aquilo, a igreja vai assalariar ela, vai pagar um valor para ela, está exclusiva para estar evangelizando as pessoas. Então essa pessoa é uma missionária, um missionário. E independentemente, né, não são todas as pessoas que são chamadas para ser missionária, porque é um chamado, a pessoa tem que ter um né? chamado, tem que ter o dom, tem que ter o talento, né?
Mas as pessoas que não são chamadas para ser missionários, mas todos nós somos chamados para falar de Jesus. Exatamente. Assim como Paulo viu a responsabilidade que precisava falar, Duda, que as pessoas estavam perdidas sem Jesus. Então essa responsabilidade é nossa também. Isso Saber aí. que o nosso coleguinha não conhece Jesus, saber que o nosso tio, nossa tia, nossos avós, ou até nossos pais, ou parentes, amigos que não conhecem Jesus, isso tem que trazer em nós uma responsabilidade para falar de Jesus, porque Jesus, a gente conhece a Jesus, não conhece? Nós aceitamos Jesus como nosso Glória a Salvador, Deus. nós somos salvos, nós temos a luz. E Jesus no nosso coração, o Espírito Santo no nosso coração. Isso aí. Então a gente precisa levar essa luz para outras pessoas. Então nós precisamos cumprir este projeto, né? Ir para todo mundo e falar de Jesus para todas as pessoas. Aquele que crê, né, vai ser salvo. O que não crê, infelizmente, né, a gente não pode fazer nada. Quem vai convencer é o Espírito Santo. glória Mas a a Bíblia Deus. diz que a fé vem pelo Ouvir. ouvir Ouvir o quê? a palavra de Deus. E nós temos que falar essa palavra de Deus. Glória a Deus. Beleza, galerinha? Então nós tiramos essa lição para nós, Que aula maravilhosa, que nunca tio. venhamos esquecer, tá bom? Da Isso nossa aí. responsabilidade, tá bom? De levar essa luz, o evangelho para todas as pessoas. Não é não, tia Duda? Exatamente, tio. Vamos falar o nosso versículo só mais uma vez, vai ficar bem fixado na nossa mente. Isso, vamos. 2, 3 e... Ide Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí, E galerinha. é isso aí, né, primários? Beijo pra vocês. Beijão, tenha um Até ótimo o culto da domingo. noite. Tchau.